Sabe Aquela Música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Salve, galera, começando aqui mais uma edição do programa e podcast Sabe Aquela Música? A gente sempre explora histórias de canções incríveis e hoje nós estamos com um convidado igualmente incrível aqui. Músico, escritor, letrista, enfim, um craque da rima, Gabriel Pensador. Pô, prazer estar aqui contigo, Marcos, com a galera que tá ouvindo a gente. Vamos bater esse papo. Qual é o tema? Qual o tema? Nós vamos falar... Eu já tô sabendo. Nós vamos falar de uma música que é um clássico, né? Um clássico. Se tornou um clássico, que é Cachimbo da Paz. Ganhou uma segunda versão agora. Mas Nós vamos falar da versão original. É isso, cara. Da versão original. Vai ser um prazer, viu? Primeira vez que eu vou bater esse papo com calma sobre essa música dessa forma, assim. Eu tenho várias curiosidades pra saber a respeito dela. Não só a respeito da canção, mas da forma como você compõe, da forma como você estrutura uma música. Porque assim, a gente conversa sobre várias canções aqui, e quando a gente tá falando de rap, de hip hop a gente tá falando uma coisa mais abrangente, a gente tá falando mais de rap talvez aqui, a estrutura é um pouco diferente de uma canção mais convencional, vamos dizer assim. Então, antes mesmo da gente mergulhar na história da música, eu queria entender um pouco disso de você. Como é que você começa a desenhar uma música? Como é que você organiza uma ideia? Como é que você conta uma ideia? Como é que é esse flow de criar uma letra que conta uma história e uma coisa vai levando a outra, uma rima vai puxando a próxima parte? Como é que funciona isso? Boa pergunta, mas foi mudando, foram surgindo novas maneiras de compor durante esses 30 anos de carreira, né? 31, 32 já escrevendo os primeiros raps ali, sem contar uma fase inicial de criança. Mas assim, a primeira música eu lancei em 92, Tô Feliz, Matei o Presidente, então a gente já põe aí 31 anos do primeiro lançamento. Mas antes disso, um pouquinho antes, eu tava transformando tudo em rap. Eu tava na fila do alistamento militar, eu escrevi uma letra sobre aquilo, Indecência Militar, na Você fila. Tava vendo na hora, assim. Eu tava ali com raiva que eu não queria estar ali, que eu sou contra o alistamento obrigatório, eu tava ali. No ônibus eu escrevi 175, eu comecei no ônibus, na letra do 175, são músicas do meu primeiro, que acabaram entrando no meu primeiro disco. Mas lá no começo, quando eu não tinha nem ideia se eu ia conseguir gravar um disco, eu não tinha uma bateria eletrônica ainda, eu não tinha nenhum amigo que fazia beat, isso tudo não existia, era muito assim. Em São Paulo já tinha uma galera, movimento do rap já com a galeria do rock aqui, o pessoal se encontrando na São Bento. Sim, ali na São Bento. Mas só que no Rio era assim, zero. Assim. Aí, então o meu processo inicialmente, e durou durante algum tempo na minha vida, foi sempre a letra primeiro. Porque eu não tinha mais nada do que a letra. Aí depois eu ia tentar arrumar um beat e tal. Mas a letra já surgia com uma certa cadência na sua cabeça, assim, né? Que eu ouvia muita música, eu ouvia não só rap, mas o reggae, o rock e outras coisas. Quando eu tô escrevendo a letra, eu já imagino que tipo de beat, que tipo de levar, se é mais agressiva, se é mais calma, se é mais rápida, se é mais lenta. E eu tenho isso em casa, cara, tem uns cadernos até hoje que eu anotava na minha imaginação. Aqui para o baixo, para as paradinhas que eu ia fazer quando tivesse acesso a uma produção para aquela letra. Às vezes eu escutava um som, já imaginava que eu ia samplear daquele groove de uma música antiga. Eu já ficava só muito mentalmente, assim, aqui usar parte só baixo, só não sei o que lá e tal. Que legal isso. No primeiro disco foi um processo bem louco de mostrar isso pro Memê e pro Fábio Fonseca, que assinou a produção, e o Memê fez os beats. E ali eu já tinha também uma bateria eletrônica que eu tava aprendendo a mexer, eu ainda usei alguma coisinha que eu tinha produzido sozinho, como rascunho. Mas assim, então, voltando à tua pergunta, eu começava com a letra. Aí, depois, ao longo da carreira, ainda foi assim até o quebra-cabeça. Eu lembro que o Memê trouxe ideias boas de grooves, de samples, mas muito assim, ainda era assim, a letra antes. Tem essa letra aqui, eu imagino mais ou menos essa referência aqui, esse tipo de som. A letra já vinha antes. Mas aí teve um momento que apareceu um cara, que era o americano Ital Shure, que acabou produzindo metade de um álbum meu e depois um álbum inteiro. No Nádegas a Declarar, eu acho que foi quando ele já entrou em algumas faixas. E o Seja Você Mesmo, que o Liminha produziu junto com ele. Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E depois o Cavaleiro Andante eu fui gravar em Nova York com o Ital. Então, nessa altura aí do quinto álbum, que é o Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo, eu tava com o Pro Tools em casa.
Então já mudou um pouquinho. Então, em vez de fazer só a letra, chegou esse cara que tinha ganhado um Grammy como compositor da música Smooth do Santana. Porque é uma música foda. Ele fez a música e o outro cara fez a letra. Quer dizer, o cara, um músico muito swingado, muito bom, que fazia beats de hip hop e conhecia o Brasil, falava português e falou: cara, eu conheci o seu trabalho, quero produzir pra você. Eu ganhei um Grammy, eu sou produtor e tal. Falei, pô, vamos ver qual é, né? O cara mandou vários beats e eram bem diferentes, tinha umas quebradas diferentes. Tem músicas que a galera pode até matar a curiosidade de ouvir depois. Por exemplo, Masturbação Mental, uma música que entrou no meu disco. Uma divisão meio diferente. E eu falei, cara, que bom, vou tentar fazer uma letra pra isso aqui. Só que aí, pela primeira vez na vida, respondendo ainda a tua pergunta, eu fiz a letra em cima da música, mas também não de uma maneira muito racional. Foi freestyle sozinho, eu operando o Pro Tools, em cima do beat, brincando com as palavras embromation, às vezes sem letra, mas criando uns flows em cima daquele... Hoje eu te liguei, mas eu só queria imensamente me saber onde é que você foi. Porque eu... Aí, pô, maneiro, vou fazer uma letra assim, uma divisão diferente. Aí no meio vem uma frase. Aí, pô, essa frase é boa, isso aqui é lixo. Não, isso aqui é lixo. Não. Aí eu mesmo editava, montava. Então eu fiz algumas poucas músicas assim. Então é uma coisa curiosa, né? Aí tem outra coisa, eu também posso fazer uma letra com melodia, já com tudo. Uma música que eu convidei o Maneva pra gravar comigo, uma música chamada Um Só, não faz muito tempo. Eu veio com tudo, veio com melodia, com tudo. Eu gravei aqui a levada de guitarra, eu não toco nem violão, mas eu gravei de boca, o que eu queria fazer. E fiquei super orgulhoso, porque tudo deu certo. E eles chamaram a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e os Sopros, eles fizeram lá o arranjo e tal. Mas eu dei ideia de tudo, assim, já como me veio, assim, a imaginação. E gravo no celular. Beatbox com baixo, linha de baixo. A cura tá no coração. E depois levei pro André Gomes e fez assim, e ficou bom. E isso eu fico amarradão, porque eu não sou músico. Mas de tanto tempo fazendo música, vem ideias, né? E é um recurso que a gente tem hoje que eu também não tinha fácil. Lá no comecinho, tinha lá um gravadorzinho de fita cassete e tal, mas eu não usava tanto, eu anotava ali. Hoje é tão prático você salvar uma ideia digital de áudio, aí você vai brincar com o beat, com tudo. Inventei agora. Então, vamos lembrar de como tudo começou. Porque, como tudo começou e o cachimbo dá pra você, não vai querer saber. Eu já consigo imaginar e guardar a ideia. Entendi. A gente tava o tempo todo brincando, freestyle, brincava muito. Mas às vezes não guardava tão bem as ideias e era mais difícil parar um dia pra ir num estúdio, que tinha que ter uma mesa gigante no estúdio. Hoje em dia, sim, tudo rola diferente. Cara, a gente vai, obviamente a gente precisa entrar aqui e falarmos sobre o início e como surgiu o cachimbo. Mas eu quero ainda fazer mais uma pergunta antes, porque você agora, durante a sua resposta, você falou, você meio que colocou o seu jeito, a sua assinatura de cantar, a forma como você acentua talvez um final de frase, que é bem a tua cara. Se você pegar lá, sei lá, ouvir o Eminem, você vai ver aquele jeito dele, que também ele também tem um jeito dele de cantar, né? A música, de assinar. Tem um pouco disso dos rappers terem seu próprio jeito, sua própria assinatura na forma de encerrar uma frase ou de fazer uma emenda. Eu tô perguntando, curioso, é interessante, cada um tem algumas peculiaridades, né, mesmo. O Tupac, acho que o Tupac rimava meio que no contra, às vezes no contra, não sempre na caixa. Umas coisas que a gente pode perceber, sim. Mas eu procuro variar. Eu crio um flow pra um tipo de música, outro pra outra. Nesse álbum novo, que é bom pra quem tá acompanhando a gente aqui saber, né, que eu tô vindo com um álbum novo agora, Antídoto pra Todo Tipo de Veneno, que tem o Cachimbo da Paz 2. São 12 faixas. E aí tem umas que são mais reggae, tem outras que são com beat de trap. Eu faço a levada mais do rap, boom bap, mais em cima do trap, então dá uma quebrada diferente. O speed flow. Tem outras que tem o speed flow, tem outras que são o tipo Cachimbo da Paz 2, que já é isso que você falou, frases longas que concluem, né, de um jeito mais meu, assim, que você reconhece, de coisas que eu já fiz. Mas
o rap deixa a gente muito livre pra criar, né, cara? Tem uma música que eu fiz uma vez chamada Chachado Chiado, que eu só botei palavras com X, som de X, do sotaque carioca, e brincando com sanfona, com ritmo brasileiro. Essa tá num álbum, no Nádegas a Declarar. Eu gosto de inventar. Eu gosto de inventar coisas diferentes. Legal. Mas você acaba tendo um jeitão jeito, também, né? Um jeitão. Cachimbo da Paz, como é que você se recorda quando você falou, cara, eu vou falar sobre isso, e começou a desenhar a letra? Não lembro. Boa. Então vamos tentar. Exatamente o momento que você não lembra, mas eu lembro do quartinho que eu tinha nesse apartamento, assim, e de uma coisa que foi importante, que o George Davidson, que era o diretor artístico da Sony Music na época, ele era um cara que eu respeitava muito, que ele tinha descoberto Legião Urbana, Paralamas. Gigante. Um cara com uma visão que eu respeitava, e um cara que sabia conversar. Quando eu cheguei na Sony, eu tinha sido contratado antes dele. Meu primeiro álbum eu já estava contratado, mas ele foi o diretor artístico e soube indicar o Fábio Fonseca para ser o produtor. Me explicou por que ele achava que o Fábio era o produtor ideal. Mas não interferiu no repertório de maneira nenhuma, nem no primeiro nem no segundo álbum. E tudo fluiu muito bem. O primeiro álbum foi uma febre, o segundo álbum comercialmente não foi bem, foi mal. Ainda é só o começo. Aí teve um crítico que falou, ainda é só o começo, marca definitivamente o fim da carreira de Gabriel Pensador. Aproveitou o nome do álbum. E aí a gravadora quer resultados, quer venda, quer rádio, quer... Na época o álbum era, tinha a música que eu queria fazer pra música de trabalho era Filha da Puta. Aí não dava pra tocar. Aí a gente lançou Estudo Errado, uma música mais polêmica sobre estudo, educação e tal, interessante. Mas não teve um hit, não foi como o primeiro, que foi uma febre, né? Sim. Beleza. Aí eu tinha uma turnê meio fraca de shows, comecei a fazer músicas novas, cheguei lá na Sony e falei, vamos lançar o terceiro álbum, tem aqui umas ideias. E eu já tinha feito com o André Gomes uma espécie de pré-produção, meu parceiro até hoje, produziu uma das faixas do álbum novo também, o André. Mas eu tinha lá um monte de ideia maluca. Ali no meio tinha Pátria Que Me Pariu, Eu e a Tábua, e a Festa da Música, que foi um projeto à parte com o Memê, uma coisa que a gente fez pra TV primeiro. Mas tinha umas outras ideias bem doidas, assim, e eu tava meio ansioso, sem perceber, pra ir gravar logo o terceiro álbum. E o Jorge falou, isso aqui tá uma merda, não tá bom não. Aí eu falei, caralho, mas ele falou do jeito dele, não foi assim querendo ser escroto, mas entendi. Falou, cara, posso ser sincero, isso aqui tá uma merda. Pra você fazer o teu terceiro disco, não tá na altura do Retrato de um Playboy, das músicas que você fez no primeiro, da criatividade, do que você pode fazer. Vou ter que ser sincero. Se você fizer um terceiro disco aqui, assim, com pressa, e não for bem, aí sim a tua carreira vai correr grande risco. Mas é um tipo de conversa boa essa, sim, né? Um cara que eu respeitava, né? Que tinha experiência aqui. Sim, claro. Não era impondo nada. Entendi bem. Dizer que o mercado tem que ser assim, assado, não sei. Nada. Ele falou que eu poderia render mais. E você aí absorveu isso bem. Eu fui pra casa, e aí que eu comecei a pirar em vários temas, e o Cachimbo da Paz foi um deles. Pra onde vai? Músicas foda que saíram dali. Sim. Depois que eu parei, cara, vamos criar, vou escrever, vou com calma, vou... E aí, nesse momento, eu me lembro dessa fase que eu tava muito curtindo esse processo criativo e tal, na minha ali, escrevendo. Mas não lembro desse estalo do Cachimbo da Paz. Por quê, como... Só que, assim, o que eu posso falar é que eu morava em São Conrado já nessa época, e até hoje, de lá até hoje, 96, pra escrever, lançar esse disco aí em 97, enfim, eu já morava em São Conrado na vida adulta desde 94. E na infância tinha morado também lá, dos 12 aos 15 anos de idade. E lá que eu conheci a Rocinha, conheci a realidade de uma comunidade onde tem tráfico de drogas. Amigo meu que era surfista de 14 anos, parou de surfar e foi pro tráfico e morreu. Entendi. Outro que a situação de casa era... Enfim, várias histórias. Você convivia com isso? Depois de um tempo eu tive também um trabalho com as crianças lá e tudo mais, enfim. Um assunto que para todos os brasileiros é muito, muito claro, né? A importância de se discutir, buscar soluções e tentar entender da questão da droga, da proibição da droga, do tráfico, da guerra, da morte, da violência. Tudo muito complexo. E ali, o que eu posso dizer é que sim, que veio uma ideia de questionar um país tão hipócrita que tinha outras coisas que eram legalizadas
e que eram igualmente perigosas, que podem ser uso controlado ou não, como álcool, como jogo, como outras coisas que eu cito na história. E que a maconha... O próprio cigarro que você falou. O cigarro, que não é Hollywood, mas é o sucesso. E que matou meu pai, que eu já, infelizmente, depois de um tempo foi isso. E eu já sabia que ele fumava pra caralho. Uma vez fiz um poema pra ele sobre isso, a gente tentava incentivar, mas não deu. A Souza Cruz nunca te encheu o saco por causa disso, não? Essa citação? Não. O meu pai teve enfisema e veio falecer agora em 2020, né? Mais recente. Tá. Mas essa é uma história, assim. São coisas que existem, são coisas que estão aí para as pessoas controlarem, para as pessoas. São coisas que existem. A maconha existe, é uma coisa que o usuário não quer fazer mal a ninguém. Aquele que representava o usuário era um indígena, que era um cara que eu encontrei, um personagem mais pacífico possível, que o cara que veio pra cidade grande, não conhecia e não sabia nem que era proibido, não sabia, ele só queria, prometeu voltar com 1 tonelada e assim, ele era desprovido, não tava entendendo dessa nada, malícia, de maldade, de tudo, pois né? Tá fora dessa questão. E aí ele acaba sendo a maior vítima, né, no final da história. Então isso eu lembro dos propósitos, do porquê eu fiz essa letra, né? E dessa ideia de trazer o Lulu, que foi junto com o Memê ali. O Memê estava envolvido, a gente estava com esse álbum para fazer junto já. Isso eu gostaria de lembrar melhor, né? Como é que foi, se eu já tinha a letra toda, como é que foi que o Memê... do MC, né? E aí o Lulu, eu queria lembrar como foi, se eu já tinha a letra, exatamente se ela estava pronta quando veio o refrão, mas eu sei que o refrão foi importante demais, né? Sim. O Maresia que ele criou para uma letra que já tinha um lado divertido, já era gostosa de ouvir, mas era um tema mais sério e tal, e veio aquela leveza no Maresia com a guitarra, o sitar, né, também ali. O Lulu, eu sempre fui fã, eu já depois tem o Astronauta, tem outras coisas. Cada coisa que ele faz ele é um gênio. Traz uma solução mesmo. Ele é um gênio. E aí, nessa agora, por isso que eu fui muito ousado de fazer o Cachimbo da Paz 2, confiando que ele ia conseguir fazer um refrão à altura, porque é difícil, cara. A gente já, realmente, como você falou, essa música virou um clássico. É um clássico. Tanta gente gosta e gosta muito. E a gente também, eu não enjoo, né? Lógico, eu canto no show, eu me amarro pra caralho. A gente curte pra caralho. Festa que acontecer, como é que vai fazer a parte 2? Eu falei, não, mas o Lulu consegue um refrão. Mesmo assim, ele não mostrou nenhuma dúvida. Vamos fazer? Vamos. Eu tava curioso, assim, caramba, será que vai ficar bom? E ele já fez um refrão foda, com a mesma função da suavidade, do Maresia, do Bisa, né? Que é agora o novo. E a busca pelo beat, que a gente também teve esse mesmo desafio hoje. Mas a gente vai falar hoje da número 1, né? Da original. E a original também quero ressaltar a importância do beat, que o Memê tava inspiradíssimo nesse álbum. Não só as ideias, mas a sonoridade, né? E a gente chamou o Dunga, baixista, que foi também fundamental em várias faixas ali, o baixão, o jeito que ele fez as gravações. Foi um trabalho que realmente a gente conseguiu dar o melhor, assim, né, em algumas faixas desse álbum. E essa é uma delas, cara. Essa ficou redondinha. É uma história, né? Uma história contada, com um refrão maravilhoso, uma letra muito legal, envolvente o tempo inteiro, mas, né? Você vai cantando, você vai se envolvendo, prestando atenção naquela história que você tá contando, e esse desenvolvimento de letra, assim, porque as letras e você, que é muito eloquente em tudo que fala, conversa, pensa, que são palavras bem utilizadas, cara, eu acho as suas composições muito foda. Obrigado. Como é que você para uma letra dessa? Porque imagina que você possa cortar coisa pra caramba, você contou muita história, ou ela tá justa. Não, o que eu compus é o que foi. Ou, não, achei que tá muito longa, vou deixar um pouco mais. Como é que funciona isso? Tem um trabalho, às vezes, extenso aí de deve vir muita coisa na sua cabeça. Tem. É bem interessante, porque eu curto o processo, gosto mesmo. Eu lembrei aqui, por acaso, assim, músicas que eu tenho um pedaço que tá escrito há um tempão, mas que eu achava uma coisa legal, mas não virou uma música inteira, aí ficou salvo. Aí depois de 3 anos eu tô escrevendo uma música sobre um tema
que tem a ver com aquilo, sei lá, uma coisa da ansiedade, da depressão, sei lá o que for, aí, pô, mas um dia eu desabafei num poema ou numa quase letra, uma frase que eu gostava. Eu vou lá buscar, às vezes com a palavra-chave, às vezes eu não lembro, não acho, mas eu... Então tem isso também. Tem aquela que vem de uma vez, uma história. Eu lembro, pô, Pátria que me pariu, eu andando na rua, escrevendo, emocionado, não queria parar pra... Assim, coisas que vêm meio num transe, assim. E, ultimamente, mesmo essas, eu vou parar pra burilar, melhorar as frases depois. Eu faço tudo, pá, emocionado e tal, mas depois eu ainda posso ajeitar algumas frases e ainda melhorar. Então, varia de tema pra tema, assim. Eu acho muito legal que, acompanhando todas as suas músicas, dá pra entender você o tempo inteiro. Ou seja, você pega a letra muito fácil, porque é muito fácil de te entender, de ouvir cada palavra. E tem alguns artistas que eu gosto muito de hip hop, que muitas vezes eu não entendo. E eu lembro que uma vez eu tava em Nova York falando sobre o Jay-Z, que é um artista que eu adoro. Com um cara de lá, e falando de Empire State of Mind, que é a música junto com a Alicia Keys, que a Alicia Keys faz aquele refrão maravilhoso, New York. Sim, essa é boa. Espetacular. Cara, só que o miolo da música, cara, mesmo lendo, cara, só pegar a letra, ler, eu falo, cacete. Aí eu falei pro cara, que eu não consigo entender nada que o cara fala aqui, né? Aí o cara também não... Aí ele falou assim, se preocupa, o pessoal daqui também não entende. Pois é. A gente também não entende, cara. Okay. Então, tem um pouco disso, né? Às vezes da velocidade, o jeito que você tem que falar, ou como você tem que acentuar uma palavra ou outra no rap. E isso acaba, às vezes, sei lá, dificultando um pouco o entendimento. Mas, porra, quando eu te ouço, cara, eu entendo tudo perfeitamente, acho isso muito legal. É porque eu acho que eu valorizo muito esse lance da comunicação mesmo. Aquilo ali a gente tá ali pra passar mesmo que seja pra divertir, pra falar da festa, do surf, da música mais alegre, tem que ser compreendido, né? Tem. Eu lembro que eu ficava incomodado que eu ia cantar uma música nova num programa de auditório. Aí, sei lá, música maneira, palavras repetidas, lançamento de um álbum, música que tem um refrão da Legião Urbana, música mais séria. Aí tem um refrão legal do Preciso Amar as Pessoas, como se não houvesse amanhã. E eu tava, querendo trazer aquilo pras pessoas ouvirem. Aí vai lá no programa de auditório enorme. Aí eu quero mostrar aquilo, aí tem um cara com a plaquinha, aplausos, aí eu tô cantando um negócio sério, galera, aí eu, ninguém tá ouvindo, não. Aí eu, não, tudo bem, eu olho pra câmera, eu sei que as pessoas em casa vão ouvir a letra, aí eu consigo manter a minha emoção, a minha parada, mas a minha, pra ouvir, é pra entender, né? Lógico, tem que entender. E me fala uma coisa, beleza, aí música tá lá, você lembra... Foi rápida a gravação? Você precisou de muitos takes? Como é que foi? Tipo, fiz. Foi. Ou, não, pera um pouquinho. Como é que foi esse momento da concepção até vamos gravar? Se fosse complicado eu ia lembrar. Não, foi natural. Esse álbum eu tava bem assim... Foi bem natural. Até dá pra sentir isso ouvindo, né? Tem até a tossezinha no começo. Então, a tossezinha. A tossezinha foi tipo uma ideia ou... Uma ideia. Foi uma ideia. Não foi uma coisa que aconteceu. Nem fumando. Deixa isso daí. Não. Uma ideia. Foi a tossezinha de onda mesmo. Aí tem uma história engraçada. É muito legal essa tossezinha, cara. Olha só isso, cara. Eu acho muito legal, cara. Pois um detalhe, né, que eu até esqueço que tem ali, mas é legal e tal. Mas eu até esqueço, né? Aí um dia eu tava num elevador, num hotel em Manaus, pra gravar o videoclipe do Tô Feliz, Matei o Presidente 2, que foi gravado parcialmente lá. E eu tava descendo rápido, porque a gente foi buscar a câmera, não sei o que e tal. Sei lá, eu tava até meio distraidão, assim. E quando eu tô no elevador, não tava falando com ninguém, tava junto no elevador com alguém, mas cheguei já pra sair no térreo e eu tossi. Aí o diretor do clipe já tava me esperando. Aí o cara, eu conheço essa tosse. Não. Sabia que era você, mas eu tava aqui não sei o quê. Gabriel Pensador, eu conheço essa tosse do Cachimbo da Paz, a mesma tosse. Aí o cara ficou empolgadão. Falei, sou eu, cara, prazer e tal. Eu achei do caralho isso. Eu conheço essa tosse. Eu acho que poucos músicos, artistas na vida foram reconhecidos pela tosse. Pois é. Mas aí a música pronta, teve toda a história que você contou do George Davidson, o álbum e tal. Aí os caras olharam e falaram assim, Cachimbo da Paz, que a música é incrível, mas
Sim. também é polêmica. Como é que foi essa decisão ali dentro da gravadora? Ela não foi o primeiro single. Primeiro a gente saiu com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saiu até um pouco antes do álbum. E arrebentou, a música tocou muito, já veio com muita força. E quando o álbum saiu, então acho que foi o Cachimbo Segunda. E a galera tava muito afim desse novo hip hop, desse rap, abrindo portas pra mais rap nas rádios, pra mais rap no mercado. E não teve acho que não teve muita rejeição. Mas eu lembro que teve debate sobre o tema, porque era o que eu queria. Então eu lembro de rádios fazendo debates. E aí teve uma delas que teve um delegado de polícia comentando a favor. Porque a maneira como eu consegui trazer o assunto não era uma coisa pra... como assim... Se chamava... Tinha até um nome, que é incentivo a uso... Apologia. E sim que era uma discussão inteligente. E aí eu achei curioso, porque era o que eu queria, cara. É um assunto que as pessoas precisavam falar, precisavam trocar ideia, sabe? Infelizmente, passou 25 anos e a gente ainda tá aí atrasado, ainda tá engatinhando. Mas era o objetivo também. E como outras músicas e outros temas que a gente faz, né? Que podem gerar alguma polêmica, nem todo mundo vai concordar com tudo, claro, mas é pra isso mesmo. Entendi. E a música saiu com grande sucesso. Mais uma vez, foi mais uma canção que foi ali, colocou sua marca, as pessoas entenderam o que você tinha pra dizer, pra falar, enfim, acho que tudo isso daí foi fundamental naquele momento da carreira, né? Às vezes que vinha daquele sucesso do primeiro álbum, e aí você tá chegando no terceiro e tem isso aqui pra dizer, tudo isso aqui pra dizer, e enfim, a música é incrível mesmo. E aí teve o clipe, cara, que teve um detalhe que eu pude fazer uma alusão a um caso que foi grave, né? Que foi o assassinato do índio Pataxó em Brasília. Sim. Por uns playboys, uns jovens que queimaram o índio que estava dormindo na rua. Que hoje se fala indígena, pra gente evitar o termo índio. Isso posso entrar em detalhes depois, mas eu aprendi recentemente. Com o xamã e o pessoal que estava conversando com ele durante a nossa criação da letra nova. Mas o indígena que estava dormindo na rua, foi queimado e tal. E se eu não me engano, a música já tinha sido feita. Mas quando a gente foi fazer o clipe, eu fiz uma alusão a esse acontecimento. Porque tem um lance das armas que eu recolho num certo momento do clipe. Porque eu tô ali, apago a fumaça da revólver, da pistola, tem as pessoas armadas, e eu recolho essas armas e coloco num latão. E lá na frente, tem uma hora que aparece esse indígena dormindo, que é uma coisa que hoje em dia também não se faria, que é eu mesmo, que foi o personagem, tem gente que ainda quer criticar hoje, mas pintar de índio, que isso não é legal e tal. Na época, ninguém tinha essa preocupação e era uma boa causa, uma boa intenção. Mas enfim, eu mesmo ali, mas enfim, era o personagem que aparecia, era o indígena dormindo. E aí vem o Gabriel, com a roupa de Gabriel lá, acendendo um fósforo, olhando assim, e dá a impressão que vai queimar o indígena. Mas na verdade é uma surpresinha ali do clipe que vai queimar as armas, né? Mas é uma maneira de lembrar de um caso que não deveria ser esquecido, que foi muito grave e tal. E nesse Cachimbo da Paz 2 é que a gente entra mais na letra, na questão indígena, do desmatamento, do desrespeito. De respeito a quem chegou primeiro. Nessa letra nova a gente entrou mais nisso, assim. Cachimbo da Paz 2, galera, vai conferir a nova versão que teve, que você ressuscitou o indígena, né? Pois foi a maneira de fazer acontecer a continuação da história, porque na primeira música, no final, ele morre. E aí depois agora você foi essa solução recupera, e né? ele volta num mundo que continua com problemas iguais ou piores, e aí vem essa reflexão de novo, né? Então eu vou te pedir o seguinte, só pra dar uma palhinha da música aí, da introdução até a hora que chegar no refrão. Com tosse ou sem tosse? Por favor. Aqui na Mix. Com tosse. Vambora. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacique oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais, e lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela
aquela tribo violenta demais. Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E disse, índio chegou, trazendo novidade. Índio trouxe cachimbo da paz. Marizia, sente a maresia. A gente precisa do Lulu. Marizia, apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Valeu. Aí sim, hein? Muito bom. Cara, é demais. A música é incrível, cara. É incrível. Foi bom lembrar dessa época e do surgimento dessa música. Gostei. A gente tá caminhando aqui pro final. Só uma coisa que eu queria te perguntar, como compositor, e a gente tá falando do momento atual de todo o mundo, onde que as redes sociais acabam colocando certas amarras ou balizas em tudo que a gente pode acredito, enfim, tem muita polêmica em torno disso, algumas coisas justas, outras coisas talvez possam ser exageradas, enfim. Como é pra você um rapper, um compositor, com tanto a dizer, quando você hoje, nos dias de hoje, vai compor e você fala, pera um pouquinho, preciso ter cuidado com isso, com aquilo, enfim. Como é que isso funciona? Ao longo da carreira eu fui sentindo essa responsabilidade de crianças que escutam, de temas que geraram polêmica, da Loura Burda, enfim, que eu não me arrependo de ter feito daquela forma, mas depois de uns anos eu já via que não combinava muito com o meu jeito de ser, de falar, que era um personagem que era mais agressivo, justamente pra chocar, quando eu tinha 18 anos, para as mulheres não quererem aceitar aquilo como normal. Tinha uma função naquilo ali, não era contra as louras, também pelo contrário, mas enfim, eu fui aprendendo ao longo do tempo que o cuidado é bem-vindo, sim, né? E em certos temas a gente hoje vai ter mais cuidado, as pessoas têm uma consciência maior e a gente vai sempre aprendendo, sempre se adaptando, mas acho que evitar censurar, manter a espontaneidade, manter a vontade de dizer as coisas, manter a franqueza, né? É isso aí. Acho que manter a franqueza é o fundamental aí. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito bom a gente falar sobre Cachimbo da Paz. Enfim, são tantas músicas que a gente poderia aqui ficar desenvolvendo e falando. Pô, desse álbum tem Festa da Música, uma música... Cara, sempre que eu ouço Festa da Música eu tenho vontade que ela não acabe. Pois é. Porque é tão legal a música. Dava pra ser bem maior, né? Tinha uma versão original que eu fiz com um programa da TVE com o Memê. E ela tinha 11 minutos. A gente reduziu ali pra 6 e foi meio que um crime, assim, tirar alguns nomes que já tinham lá, mas tinha gente pra caramba na festa. Só que eu 11 minutos, a festa tava bombada, rapaz. Peguei as partes mais divertidas da letra, não pelos nomes, sabe? Imagina, depois eu fiquei até com problema, porque tem grandes nomes que, entre aspas, não poderiam estar de fora, mas foi um critério que eu tive, assim, pelas partes mais divertidas da história. Eu tirei algumas que estavam na TV e não estavam no disco. Mas chegou a ser gravado com 11 minutos, né? Não, era em blocos. Um programa especial da TVE, né? Não era bem aquela coisa, uma música de 11... Mas puta, essa música é uma delícia. Assim que ela nasceu, foi assim que ela surgiu. É muito legal, cara. Eu também gosto. É muito legal. Super obrigado, Gabriel. Valeu, pô. Obrigado, prazer. Nós veremos Gabriel Pensador, o grande Gabriel Pensador esteve aqui. Sempre bom estar junto. Não sabe aquela música, falamos de Cachimbo da Paz e muito breve, quando ele estiver em São Paulo novamente, ele tá com um álbum novo, nos visitará novamente, a gente fala de uma música do álbum. Boa. E aí, galera, pode me seguir lá, Gabriel, o Pensador Oficial. Falando nisso, eu tô lançando uns clipes, uns videozinhos sobre cada track, por dentro da track. Tá. Mas é coisa curta pra falar um pouquinho de cada música do álbum, no Instagram álbum. E no Face ali, Gabriel o Pensador. Do novo álbum. Gabriel o Pensador Oficial. E isso Instagram. E Face também. Então, por favor, façam o favor importantíssimo de ir lá e dar um check. Valeu, nesse material incrível do Gabriel. Obrigadão. Abração, valeu. Abraço, tamo junto. Valeu. Sabe aquela música? Fica por aqui, a gente volta em breve com mais um craque da música, como o querido Gabriel Pensador. Valeu. Valeu. Você ouviu Sabe Aquela Música?